Bora praticar a sua leitura e a fala no inglês com calma. Eu quero te mostrar que falar inglês é sim um hábito e por isso que a gente tem essa playlist aqui no canal com várias aulas como essa daqui. E nessas aulas nós temos histórias curtas, justamente para que a gente possa ler junto, repetir e dar aquela boa destravada na sua fala. E aí, bora? Tudo de forma direcionada. Então, nossa aula de hoje vai estar dividida em 3 etapas diferentes. Primeiro, nós teremos o shadowing pausado, ou seja, eu vou ler uma vez e você repete depois que eu terminar de falar. A gente vai trabalhar bastante a sua fala, a sua pronúncia e principalmente a sua confiança. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar o shadowing direto, ou seja, nós vamos ler a história inteira, sem pausas, e você vai ler junto comigo, não depois de mim. Caso você não conheça essa técnica, o shadowing, eu já expliquei isso em outra aula aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E por último, a nossa terceira etapa são as explicações. A gente não só vai ler a história, mas eu vou explicar tudo que dá para explicar dessa história, das estruturas do inglês, ok? E caso você tenha caído aqui de paraquedas antes da gente começar a nossa aula, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Eu também sou criadora do Fluency Factor, então caso você queira conhecer o meu curso, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição. E claro, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, nós estamos aí na meta de chegar em 500 mil inscritos e eu conto com você. E também ative o sino de notificações, porque nós temos um vídeo desse por semana, uma live por semana, e nossa comunidade é super incrível aqui no YouTube. Sem contar que a gente também tem aulas diárias, dicas diárias, então vem com a gente que é sucesso. Agora sim, vamos lá. A partir de agora, eu vou ler o trecho e você repete depois de mim. Eu vou fazer isso 2 vezes com cada frase que a gente tem. E caso você esteja no transporte público ou em qualquer lugar que você não consiga falar em voz alta, ler em voz alta, eu quero que pelo menos você mexa a sua boca, ok? Vamos botar esses músculos aí, gente, pra funcionar. Então, bora. Anna lives alone in a small house. Anna lives alone in a small house. Every morning, she drinks coffee and looks out the window. Every morning, she drinks coffee and looks out the window. Anna lives alone in a small house. Every morning, she drinks coffee and looks out the window. Anna lives alone in a small house. Every morning, she drinks coffee and looks out the window. One day, a new neighbor moves into the house next door. One day, a new neighbor moves into the house next door. He is tall, always wears black clothes, and never smiles. He is tall, always wears black clothes, and never smiles. One day, a new neighbor moves into the house next door. He's tall, always wears black clothes, and never smiles. One day, a new neighbor moves into the house next door. He's tall, always wears black clothes, and never smiles. At night, Anna hears noises. At night, Anna hears noises. She is scared.
She is scared. What is he doing? She thinks. What is he doing? She thinks. At night, Anna hears noises. She is scared. What is he doing? She thinks. At night, Anna hears noises. She is scared. What is he doing? She thinks. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. This doesn't look normal. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. That night, she cannot sleep. That night, she cannot sleep. The noises are too loud. The noises are too loud. So, she decides to call the police. So, she decides to call the police. That night, she cannot sleep. The noises are too loud. So, she decides to call the police. That night, she cannot sleep. The noises are too loud. So, she decides to call the police. But before she calls, someone knocks on her door. But before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. Anna is nervous, but she opens the door. But before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. But before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. He smiles and says, "Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something."
Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something. He gives her a small box. He gives her a small box. He smiles and says, Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something. He gives her a small box. He smiles and says, Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something. He gives her a small box. Then the man says, Then the man says, My name is Daniel. I am a baker. My name is Daniel. I am a baker. I'm opening a bakery tomorrow. I'm opening a bakery tomorrow. Then the man says, My name is Daniel. I am a baker. I am opening a bakery tomorrow. Then the man says, My name is Daniel. I am a baker. I'm opening a bakery tomorrow. Anna laughs. Emma laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town. He is just the best baker in town. Anna laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town. Anna laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town. Alright, everybody. E aí, por enquanto tá tranquilo? Eu espero que você esteja praticando comigo, né? Agora nós vamos ler tudo juntos, sem pausa. Então não vai ser mais eu leio e depois você lê. Vai ser nós dois, nós duas, lendo ao mesmo tempo juntos a história inteira. Vamos lá? 3, 2, 1. Let's do it! Anna lives alone in a small house. Every morning she drinks coffee and looks out the window. One day, a new neighbor moves into the house next door. He is tall, always wears black clothes, and never smiles. At night, Anna hears noises. She's scared. What is he doing? She thinks. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. That night, she cannot sleep. The noises are too loud, so she decides to call the police. But before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. He smiles and says, Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something. He gives her a small box. Then the man says,
My name is Daniel. I am a baker. I am opening a bakery tomorrow. Anna laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town. Foi, né? Gostaram dessa prática inicial? Me contem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Porque agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que talvez seja uma das mais importantes. I don't know, you tell me, alright? What can we learn from this short story? O que a gente pode aprender dessa história curtinha? Guys, é o seguinte, nós vamos pedaço por pedaço aqui, ok? E eu vou destacar algumas questões, se você tiver alguma dúvida, deixa pelos comentários, que eu posso também fazer indicação das aulas que eu já gravei sobre esses assuntos para vocês também, ok? Então aqui, ó. Anna lives alone in a small house. Every morning she drinks coffee and looks out the window. Então a Ana mora sozinha em uma casa pequena. Toda manhã ela toma o seu café e olha para fora da janela. Então o que a gente tem aqui? Primeiro de tudo, pessoal, quem tá no básico tem que saber que quando a gente tá falando dela e dele, né? Ela mora, ela bebe, ela olha. Essas ações têm que ser conjugadas de acordo com a pessoa, né? Então a gente tá falando da Ana. A Ana é ela. Anna lives. She drinks. Anne looks out the window. Então todas essas ações, elas vão ter esse S aí no final, tá bom? Ó, lives, drinks and looks. Ok? A única coisa em relação ao looks é que essa não é uma ação de uma palavra só, é uma ação de duas palavras, né? Não é simplesmente olha, ela olha para o lado de fora da janela, ok? Looks out the window. Caso você queira saber um pouquinho melhor essa questão de conjugação, tem uma aula aqui no canal sobre o simple present que eu explico melhor, tá bom? One day, a new neighbor moves into the house next door. He's tall, always wears black clothes and never smiles. Então, um dia, um vizinho novo se muda para a casa do lado, né? Next door. He's tall, ele é alto, always wears black clothes, sempre veste roupas pretas and never smiles, e nunca sorri. Então, aqui a gente também pode observar o mesmo padrão. Então, antes a gente estava falando da Ana, agora a gente está falando dele. Ele, quem? O vizinho. Então, the neighbor, moves into the house. He, the neighbor, he is tall. He, the neighbor, wears black clothes. He never smiles, ok? Então, mais uma vez aí pra gente prestar atenção nessas conjugações. E a gente também tem mais uma ação aqui que é moves into, se muda para a casa do lado. E aqui também é importante lembrar, pessoal, que não é porque uma palavra termina em S no inglês que ela vai estar no plural ou que é a conjugação da terceira pessoa do singular, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aí a palavra always. Always é sempre. E ela termina com S, mas é só uma questão de escrita mesmo, tá bom? Não é nenhum plural. Always. E clothes, sim, está no plural. Tá bom? Algo muito relevante sobre o inglês é que a gente pode adicionar a característica antes daquilo que a gente está descrevendo. Então, por exemplo, a gente está falando de um vizinho dela, certo? Mas não é um vizinho que ela cresceu junto com o vizinho, é um vizinho novo. Então, esse novo vai vir antes do vizinho, tá bom? Mesma coisa do next door. Next door é a próxima casa, a casa ao lado. Então, a gente também está descrevendo. E essa palavra vizinho, neighbor, ela tem uma construção esquisita, né? Esse GH aí no meio, uma combinação de letras que a gente não tem no português dessa maneira, certo? Então, esse GH é silencioso, ele não é pronunciado. Então, a gente não fala neighbor, tá? Não, é neighbor. Neighbor. Desconsidere esse GH aí na hora da pronúncia. E a gente também tem os artigos a e the. E qual que é a diferença entre eles? Olha só, esse exemplo é maravilhoso. Ela diz assim, ó, a new neighbor é um vizinho novo. Ela não está especificando quem é esse vizinho, ela nem conhece. Ela só sabe que nesse dia chegou um vizinho novo. Então, um vizinho novo. Veja que é bem geral e nada específico. Ela não sabe nem o nome dele, tá bom? Nem o nome dele ela sabe. Mas o que ela sabe? Que ele se mudou para a casa ao lado. The house next door. Então, é muito específico. Então, por isso que não é só a house in the neighborhood. Uma casa no bairro que ele se mudou para. Não, ele se mudou para a casa ao lado dela. Então, quando é algo mais específico e a gente vai dizer o, a, aí a gente usa o the. Tudo bem? Caso você não esteja familiarizado, caso você precise de mais exemplos e mais explicações, eu já fiz uma aula sobre esses artigos aqui no canal, tá bom? Aula sobre a
and e o the. É uma aula muito completa, eu aposto que você vai gostar e você não vai ter mais dúvida em quando usar um ou usar o outro. E uma chave maravilhosa de vocabulário, construção de frase, criatividade é usar opostos no inglês. E a gente viu isso aqui nessa história, né? Do always e o never. Sempre e nunca. Então são dois opostos. Sabe quem faz isso demais? O Linkin Park, em suas canções. Sim, então essa na verdade é uma questão que a gente usa o tempo inteiro e vai te ajudar muito a guiar. Então, se eu quero dizer que eu sempre faço alguma coisa, eu também posso pensar em algo que eu nunca faço. Se eu estou compartilhando as coisas que eu não gosto, eu também posso pensar as coisas que eu gosto. O que eu faço de manhã, o que eu faço de noite. Enfim, sempre pensando nesses opostos vai te dar muita criatividade. At night, Anna hears noises. She's scared. What is he doing? She thinks. Então, de noite, olha aí, at night, Anna hears noises. A Ana escuta barulhos. She's scared. Ela tá com medo. What is he doing? She thinks. O que ele tá fazendo? Ela pensa, né? Então, mais uma vez, a gente tem muitas conjugações da terceira pessoa do singular aqui, gente. Isso aqui é muito importante pra quem tá no básico, porque o presente no inglês, dessa questão de conjugação, ele é um pouquinho mais desafiador que os outros, tá bom? Eu já te adianto isso. Então, Anna hears, she is scared. Is he doing? She thinks. Essa é uma atividade muito legal que eu estou antecipando aqui para vocês, né? Já marcando aí com as cores, mas vocês sempre podem fazer isso. Quem que está realizando a ação? Para você se identificar e ter mais naturalidade para formar suas próprias frases. E que ação essa pessoa está realizando, tá bom? Então, essa conexão entre azul e amarelo aí, laranja que a gente fez. E olha aí, noises, barulhos, com S no final, mas não é uma ação, certo? Barulhos. Para o período da noite, essa preposição que a gente vai usar, at night. A gente não fala on the night, ok? At night. E aqui a gente tem uma pequena inversão, porque tem uma pergunta, tá bom? Mas a gente tem uma ação que está no presente contínuo. O que será que ele está fazendo? O que ele está fazendo agora, nesse instante? São 3 horas da manhã. O que esse cara tá fazendo que tá barulhado aqui do lado de casa? Então, é uma ação contínua agora, que tá acontecendo agora. What is he doing? Não é what does he do, é what is he doing right now? What is he doing? Então é muito legal a gente imaginar a cena na cabeça para entender a estrutura também. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. Então, na manhã seguinte, ela vê caixas estranhas e grandes no seu quintal, né? No seu jardim. Isso não parece normal. Imagina umas caixas com os formatos esquisitos. Cara esquisito, caixas esquisitas, isso não é normal. Então, a gente tem aqui, she sees and this doesn't, right? This doesn't. E esse this é legal porque isso não parece normal. Isso que? It, a situação não parece normal, ok? Então, sempre quando vocês tiverem dúvida, igual esse doesn't, né? Doesn't, que tá na terceira pessoa do singular aí. Então, this faz referência à situação, combinado? E também um erro que muita gente comete, que é natural, porque no nosso português a gente fala assim, né? No seu jardim. Seu jardim, seu de quem? O seu? O dele? O dele, né? Então, em inglês, a gente não vai falar in your yard. Your é o seu jardim. É no seu yard que tá as caixas? Não, é no dele, né? Então, in his yard, ok? His. Se o vizinho fosse uma vizinha, seria her yard, não your, ok? Não é your, galerinha. Cuidado, galerinha. That night, she cannot sleep. The noises are too loud. So, she decides to call the police. Então, aquela noite, ela nem consegue dormir. Os barulhos estão muito altos. Então, ela decide ligar para a polícia. Aqui, mais uma vez, she decides. Certo? Certo. You cannot sleep. Aqui, a gente pode observar que o cannot não tem S nem o sleep. E por que isso, pessoal? Porque o cannot, ele faz parte de um grupo que chama verbos auxiliares, que tem um subgrupo que chama verbos modais. E esses verbos, eles estão ali como suporte para o verbo principal, para a ação principal da frase. Qual que é a ação principal? É o sleep. Então, se eu fosse falar ela dorme, seria she sleeps. She sleeps, certo? Mas aqui a gente está falando que ela não consegue dormir. Nós estamos mudando o sentido dessa ação principal. Então, a gente vai usar o cannot. She cannot sleep. E aí, por a gente estar usando esse verbo auxiliar, ele já carrega toda a questão de conjugação. Então, não precisa adicionar nenhuma conjugação nesse sleep, tá bom? Ele já tá
conjugado, vamos entender assim. E se fosse, ela consegue dormir, seria she can sleep. Mas é cannot, certo? Sleep. Olha só, the noises are too loud. The noises are too loud. Então, os barulhos estão muito alto, ok? Então, como tá no plural, noises are. Se fosse só um barulho, the noise is loud. Mas são vários. Imagina a pessoa fazendo reforma do lado da sua casa, gente, que loucura. E too loud, muito alto. Too loud. E esse too, ele vem como excesso. Então, nossa, he is too smart. Nossa, ele é muito inteligente. Tipo, tem alguma coisa errada. This is too good to be true. Isso aqui é bom demais pra ser verdade. But before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. Então, mas antes de ligar, alguém bate na sua porta. É o vizinho novo. Ana fica nervosa, mas abre a porta. Então, aqui mais uma vez, olha o tanto de verbo na terceira pessoa do singular. She calls, someone knocks, it is, Anna is, and she opens. Alright? Algo interessante é que essas palavras que começam com K, e geralmente eles são seguidas de N, tá bom? Nós não pronunciamos essa letra K. Então, she knocks. She knocks on her door. E você pode lembrar daquela versão que o Guns N' Roses fez da música Knocking on Heaven's Door? Pois é, essa música não é deles, caso você não sabia dessa. Mas fica a música de referência aí pra todo mundo. E nós temos aqui o uso de but. But significa mas, né? Algo contrário, algo oposto acontece, né? Ela ia ligar, mas antes ela ligar, alguém bateu na porta. Então aconteceu alguma coisa inesperada. Ana tá nervosa, mas a guria vai e abre a porta. Gente, que loucura. He smiles and says, "Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something." He gives her a small box. Então, ele sorri e diz, "Oi, desculpa pelo barulho. Eu estou construindo algo." Ele entrega para ela uma caixa pequena. Então, he smiles, he says, he gives, certo? E aí a gente também tem o I am sorry. Eu sinto muito, me desculpe. I am building. Eu estou construindo. Então aqui, ó, a gente tem o presente contínuo, que é o mesmo daquela pergunta, what is he doing? O que ele tá fazendo? Aí é basicamente a resposta, I'm building something. Eu estou construindo algo. E essa é uma estrutura, gente, que você pode decorar. I'm sorry for, né? I'm sorry for the noise, né? Me desculpe pelo barulho. Ou I'm sorry for the inconvenience. Isso aqui é muito comum. I'm sorry for the inconvenience. Me desculpe pela inconveniência, ou seja, me desculpe pela confusão, me desculpe pelo mal entendido. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for what happened. Me desculpe pelo que aconteceu. Né? Então, é uma estrutura que a gente usa o tempo todo. Então, você já pode decorar. I'm sorry for, me desculpe por, e aí depois você coloca o que você quiser se desculpar. Então, galera, sempre quando a gente dá algo, certo? E a gente dá algo a alguém. Essa é uma estrutura complicadinha no inglês, mas se você lembrar, você não vai mais parar de usar. Que é gives somebody, você dá pra alguém algo, ok? Então, give me a present, give her a treat, give him a glass of water. Tudo bem? Então, você dá pra alguém alguma coisa. Então, a pessoa sempre vem coladinha ali no give. Give you, give me, give her, give them something. Aqui no caso, he gives her a small box. Then, the man says, "My name is Daniel. I'm a baker. I'm opening a bakery tomorrow." Então, ó, then the man says, o homem diz, "Meu nome é Daniel. Eu sou padeiro e estou abrindo uma padaria amanhã." Então, mais uma vez, man says, "My name is Daniel." Alright? E aqui também, ó, I am a baker. Então, a gente usa essa estrutura para falar não só como nós estamos nos sentindo, mas quem nós somos. I am a baker. Eu sou um padeiro. I am an English teacher. I am a scientist. I am a doctor. E assim vai. E você? Qual que é a sua profissão? Coloque aqui embaixo nos comentários. E ele diz, ó, I am opening a bakery tomorrow. Eu estou abrindo uma padaria amanhã.
por isso do barulho, né? Então, olha só que curioso, a gente tem baker, que é padeiro, né, a profissão, e bakery, que é o lugar na cidade onde ocorre essa profissão, né, onde os padeiros trabalham. Então, uma coisa legal de se pensar pensa aí nos seus amigos. Fala o que cada um faz profissionalmente. She's a or an, he's a or an, né? Você vai ter que assistir a aula de artigos que eu falei pra saber direitinho como montar essa frase. E não só fala o que eles fazem, mas fala o lugar na cidade, né? O tipo de business ali onde eles trabalham. Do they work at a hospital? Do they work at a store? Do they work at a school? Where do they work at? Ok? É um exercício maravilhoso. E por último, nós temos Anna laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town. Então, a Ana dá risada, né? She laughs. O vizinho esquisito, estranho, não é perigoso nem um pouco. Ele é só simplesmente o melhor padeiro da cidade. Então, mais uma vez aí, ó. Anna laughs. The strange neighbor is. He is. E olha só que interessante. Lembra que eu falei que o GH em neighbor não era pronunciado? Mas nem sempre vai ser assim, porque em laughs, o GH tem som de F, tá bom? Então, Anna laughs. Anna laughs. Anna laughs. Alright? E at all é muito bom porque é totalmente. At all. He's not dangerous. At all. Ele completamente, definitivamente não é perigoso. At all. E a gente usa com frases na negativa. Por exemplo, I don't like this at all. I don't like this at all. Eu não gosto disso nem um pouco, nem a pau. E também o the best. The best é o melhor. Por isso que a gente diz, she is my best friend, né? Ela é minha melhor amiga. Mas se você quer colocar algo no topo da cadeia, você pode usar essa frase aí como referência. He is just the best teacher. He is just the best father. He is just the best computer scientist, I don't know. E aí, o que você achou da nossa aula? Tanto da primeira fase, que a gente foi repetindo aos pouquinhos, quanto da segunda, que a gente leu tudo junto ali de uma vez, e essa terceira etapa das explicações. Fez sentido pra você? Você gostou do vídeo? Então me conta aqui embaixo, e pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final, aproveita e adiciona no seu comentário um cook ou um chef. Ok? Sabe aquele emoji que tem um bonequinho que é um chefe de cozinha? Um cozinheiro? Inclusive, você viu, né? Que cozinheiro em inglês é cook, não é cooker. Alright? Cook and chef. Coloca aí no seu comentário que eu quero saber. E claro, né, guys? Se inscrevam aqui no canal, já deixa o seu like e ative o sino de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Porque, gente, já falei pra vocês, eu não tô nesse YouTube pra cumprir tabela, você tá me entendendo? Eu quero que esses vídeos façam diferença nos seus estudos de inglês, porque senão pra que eu tô fazendo isso aqui? Me conta, pra que eu tô fazendo isso aqui se não é pra te ajudar? Coloca aqui embaixo se esse vídeo foi útil pra você, se você gosta desse formato, se você quer mais vídeos como esse, se tem algum outro formato que você prefira, se você tem alguma dúvida, vamos conversar, porque eu leio os comentários. Vamos conversar. Podemos? Combinado? Então tá bom. Então é isso, guys. Thank you so much for tuning in. It was a pleasure to, just share this moment with you, and I hope to see you in the next one. Bye! Anna lives alone in a small house. Every morning, she drinks coffee and looks out the window. One day, a new neighbor moves into the house next door. He's tall, always wears light clothes, and never smiles. At night, Anna hears noises. She's scared. What is he doing? She thinks. The next morning, she sees weird big boxes in his yard. This doesn't look normal. That night, she cannot sleep. The noises are too loud, so she decides to call the police. Before she calls, someone knocks on her door. It is the new neighbor. Anna is nervous, but she opens the door. He smiles and says, "Hi, I'm sorry for the noise. I'm building something." He gives her a small box. Then the man says, "My name is Daniel. I'm a baker. I'm opening a bakery tomorrow." Anna laughs. The strange neighbor is not dangerous at all. He's just the best baker in town.